Meus amigos, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um módulo do software SGServe, software de gestão de serviços e manutenção. No caso, dentro do módulo de recursos, dando continuidade a materiais e a cadastro de componentes sobressalentes de insumo, ok? Bom, esse módulo é importante quando você tem equipamentos ou bens ativos e identifica quais são os componentes que compõem este ativo. O software está preparado para interligar o cadastro de ativos e equipamentos com esses componentes, ou seja, indicar que esse componente pertence a tal equipamento ou a tal equipamento também em um rol de equipamentos, ok? Isso se dá através dessa aba aqui, ou seja, esse componente de código de item 1, ele é usado nessa bomba do subsolo 01A, BP, código de equipamento 5, e também é usado uma quantidade desse eixo em outra bomba, ok? E quantas existirem. Bom, os campos que compõem, além dessas abas de informações aqui do item da tela, são o código do item. Esse é um código que deve ser numerado automaticamente. Ele tem 12 caracteres, que permite que esses caracteres sejam apresentados numa etiqueta, né? Uma etiqueta de código de barras com descrição resumida do item e qual é o galpão, prateleira, estante e tudo mais, que permite você imprimir isso em um papel de etiquetas e colar no item ou na prateleira, né? Para ter o controle através de leitura depois de apropriação desse código de barra. Pode também ser usado não usado uma numeração automática, um alfanumérico, só que se inviabiliza a emissão da etiqueta em código de barra. Para ser emitido em código de barra tem que ter 12 caracteres, ok? Bom, outro campo importante é a que família e subfamília pertence esse item, ou seja, qual é o tipo, classificação de tipo de material. Esse campo pode ser consultado através desse livrinho amarelo com interrogação, e ele consta lá, todos esses campos aqui constam lá de tabelas relativa a materiais e compra. Então, por exemplo, família, os tipos de almoxarifado, unidade de fornecimento, conta orçamentária, condição de pagamento, imposto. Esses são as tabelas mais usadas aqui no cadastro de item. É bom esclarecer que é o mesmo cadastro para componente, sobressalente e insumo. Componente é o que compõe um ativo. Sobressalente, além de compor, você tem um estoque que é renovado, né? A consumo e tudo mais. E insumo é aqueles itens que necessariamente não precisam estar associados a bens, né? E são, por exemplo, para concreto é composto de insumo de pedra, cimento e areia, né? Então, o cadastro da pedra, cadastro de cimento e areia são insumos, né? Para execução de uma concretagem, né? E ferro, né? Bom, as famílias, você vem aqui, tabelas, e cadastra todas as famílias. Nossa empresa costuma já fornecer um padrão de famílias, padrão básico, e cabe a cada empresa ajustar as suas necessidades, as suas características. Os primeiros 2 caracteres, isso é importante, é composto da família, pode ir de 01 ou alfanumérico, né? Até 99. E subfamílias, que é uma formação hierárquica. Por exemplo, da família Vedações 01, eu tenho a subfamília 01, que
que são selos. A subfamília 02 são gachetas. Então 0101 é a família e subfamília. Ok? E vai assim até todos os dias. Se você sentir necessidade, se o teu software for implementado na sua empresa, peça a nós que a gente mandamos, nós mandamos uma planilha dessa para vocês importarem para dentro do sistema, ok? Existe a possibilidade até de designar para aquela família ou subfamília que comprador e também alguns parâmetros para ressuprimento, nós vamos falar mais tarde, ok? Outro campo importante é o almoxarifado. Você tem a possibilidade de checar aqui, colocar aqui os almoxarifados que você possui. O software é multi-almoxarifado. Então, por exemplo, eu tenho um almoxarifado central designado pelo código AC, usa de preferência códigos mnemônicos, né? Fácil evita códigos numéricos, né? Então, AC, A de almoxarifado, C de central. AM, um almoxarifado dentro da manutenção. E um AT que alguém criou aqui, que é um almoxarifado de transferência. Pode ser um almoxarifado, você pode criar um almoxarifado de alienação, de venda e de locais diferentes, né? De filiais diferentes. Então você pode, inclusive, fazer transferência entre almoxarifados. Eu posso transferir de um mesmo item, de mesmo código, mas almoxarifado diferente, eu posso transferir do central e vice-versa, para o almoxarifado de manutenção, ok? Outro campo importante, então deixa eu voltar aqui, que é o almoxarifado central, tá? É um campo obrigatório, os campos com livrinho são todos obrigatórios. É a descrição do item, repare, eu tenho uma capacidade enorme de escrever aqui, de campos para descrever, posso copiar e colar, e todos eles são filtrados. Se eu filtrar a partir de uma descrição, ele não pega só a descrição sucinta, como alguns softwares, não. Ele pega de todo o campo de descrição, parte de informação e tudo mais. Então, por exemplo, se eu quero que tenha a letra AB e iniciar filtro, ele vai atrás de tudo que tem AB, né? A seguido de B. Aqui deve ter, né, algum campo desse aqui com a letra AB, né? Outra coisa que me permite é, além disso, filtrar, né? Fica filtrada, sempre o software quando filtra, fica essa informação de filtrada aqui. Outra informação que existe bom, eu posso entrar no sistema por aqui, né? Como eu posso entrar também onde tem essas pecinhas aqui, ó, sobressalente, aqui é um acesso rápido no menu, na barra de ícones aqui de acesso rápido, tá? Então, onde tem aqui uma chavinha de fenda, martelo, então me permite cadastrar os itens. O software pode ser usado para cadastrar ferramentas e fazer movimentação dessas ferramentas com entrega, com registro para funcionários e tudo mais, atendendo à legislação da norma regulamentadora, tá? Do Ministério do Trabalho. Bom, outro campo importante que não é obrigatório e nem requer pré-cadastro em tabelas, são a localização que esse está no galpão 1, na estante 12 do galpão 1, na prateleira 8 da estante 12, na gaveta 15 da prateleira e no escaninho 10 da gaveta, ok? Isso é interessante para você localizar, você pode filtrar tudo que está no estante 12 e por aí fora. Aqui é o saldo de estoque. Quando o item é simplesmente um componente que não é sobressalente, esse estoque é mantido zero. E você só tem informação de que o item é componente e convém indicar componente de que equipamento é. Okay? Não é interessante ter o componente, ter registrado um item como componente e não dizer que ele é componente de que equipamentos, né? Aqui é a unidade de fornecimento, unidade de compra, que é também constante de uma tabela lá em cadastro de tabelas, né? Você vai em tabelas de materiais, unidade de fornecimento, ok? Aqui você cria, exclui, modifica quem tem a devida permissão, ok? Bom, aqui tem o campo setor executante, preferencialmente que setor usa o centro de custo, normalmente cuidado,
porque esse centro de custo deve ser o centro de custo de almoxarifado, quando ele, se ele se aplica num equipamento de um centro de custo, você não coloca aqui não, vai colocar, quando aplicar, ele vai ser usado desse centro de custo almoxarifado para o centro de custo do item, do bem, do ativo, né? A conta orçamentária, ou seja, o tipo de classificação de tipo de serviço, material, né? Atender também que eu posso padronizar serviços, tá? E chamar esse serviço na solicitação de compra. Não é só material, não. É um cadastro de complementos, insumo. O serviço é um insumo, né? Eu posso designar o comprador, ele já vem preenchido de acordo com a família, se eu preencher lá no cadastro de família, ou então preencho aqui especificamente para esse item quem é o comprador. A criticidade, o quanto é crítico, menos crítico, muito crítico, essa é a mesma tabela de ativos, só que ele não tem a ver com o cadastro do ativo. O ativo pode ser muito crítico e um componente não ser crítico. Por exemplo, muito crítico, eu tenho um transformador principal da minha fábrica, que ele é extremamente crítico, é criticidade zero, mas ele pode ser criticidade baixa, que é a tinta que é usada para pintar, né? Já o óleo, por exemplo, desse transformador vai ser muito crítico, porque sem um óleo você não faz, se eu precisar repor, alguma coisa assim. A data que foi deu entrada e a última movimentação, que aqui foi 25 de março de 2015. Esses dados da última compra podem ser até preenchidos manualmente, você não usa o sistema de compra, mas tem alguns locais que quando compra e dá entrada, acrescenta aqui no saldo e diz quanto foi comprado. Não usa o sistema de compra, não usa nem movimentação, é só para manter registro, tá? Mas eles vêm automaticamente preenchidos quando você realizar a compra, indicando o último fornecedor, ok? Bom, além disso, eu tenho aqui a colocação de identificação, onde eu posso incluir, né? Eu posso incluir um bem, na realidade o componente pertence ao bem, que naquele momento está em tag num determinado endereço. Então aqui eu posso pesquisar, por exemplo, tudo que é compressor, vamos supor que esse eixo também se usa um compressor, ordeno aqui pela escolha que eu quiser, ele usa nesse compressor 1A, usa uma peça também. O que acontece? A partir de agora fica aparecendo lá, esse equipamento também usa uma peça, ok? Uma unidade. Aqui eu posso dizer que fornecedores estão credenciados para fornecer. Esses fornecedores automaticamente saem lá no mapa comparativo quando dá compra, né? E no pedido de cotação. E até se eu tiver um contrato de consignação, aqui permite-me dizer qual é o valor de um contrato, que referência é a referência do fabricante, do fornecedor, né? No caso fornecedor. Aqui se o item são os parâmetros, ou seja, se eu defino esse item como ressuprimento sim, não, ele não está sujeito ao ressuprimento automático, se eu digo sim, eu sou obrigado a vir aqui e dizer, por exemplo, o estoque máximo é 5, o saldo é 0, ele puxa de lá, o ponto de pedido, quando atingir 2 ou menos que 2, ele vai sugerir a compra. Eu não quero que tenha nunca saldo menor que 1, e toda vez que surgir a compra, surgir a necessidade, eu vou comprar 4 peças. Eu quero comprar a cada 6 meses, por exemplo, e levo 15 dias do tempo de compra médio, consumo médio mensal é 1 eixo por mês. E já tem uma compra solicitada de 4 itens, ok? Aqui eu vou explicar melhor esses detalhes quando falar em ressuprimento automático, tá? Bom, eu acredito que a gente tenha colocado aqui as principais informações. Só interligando, se eu quiser, por exemplo, incluir um novo item, vou para o PDM e, por exemplo, quero incluir esse anel de desgaste. Eu filtro aqui, por exemplo, ou filtro ou puxo, quero incluir esse anel de desgaste. Eu seleciono, ele leva lá para a descrição com o mesmo número, com o número de código de estoque que eu coloquei. Já trouxe a informação e resta eu preencher mais informações. Repara que ele pegou todas as informações e colocou organizadinho, separado por vírgula, nas diversas condições. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, vocês mantenham contato com a gente através do nosso site, sg7.com.br, ou então através do nosso
canal do YouTube. Obrigado, um grande abraço.